Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Eu vou te mostrar aqui dentro da minha conta, aqui na minha conta pessoal, aqui no meu computador, como é que eu faço isso. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz para chegar nesse nível. Tudo eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Vamos ali olhar? O Bandeirinha não apita jogo, Benjamin. Bandeirinha faz o quê? Ele sinaliza, ele não apita. Você tá brigando, gente, vocês estão brigando com o Bandeirinha prejudicou a interrogação e é fato. O Bandeirinha prejudicou. Isso é fato, gente. Então, é isso que eu tô falando. Ele atrapalhou. Atrapalhou. Põe a exclamação aí, Você atrapalhou. Agora, só uma coisinha, eu acho que não tem, eu acho que o Corinthians não tem que esculhambar com a arbitragem. Eu quero que ele me responda. Eu quero que o Mano, Maurício Borges, vulgo Mano, me responda. Por que os caras estão fazendo gato e sapato do Corinthians dentro da arena? Essa é uma grande questão que, por exemplo, o Andrés poderia explicar melhor. Porque, querendo ou não, Sormani, em alguns jogos, é claro, erros de arbitragem vão acontecer contra e a favor. Tanto que no jogo contra o Goiás, aquele pênalti que o Corinthians teve marcado a seu favor, eu não daria, sinceramente não daria. Eu daria. Mas aí são opiniões divergentes. Mas, por exemplo, esse tipo de lance, e aqui, ó, já vou fazer um parênteses, porque o Corinthians não tá jogando nada, ele não mereceu vencer o Cruzeiro. O Corinthians tem apresentado um futebol horroroso há muito tempo. Isso é outra história. Então, mas é por isso que eu tô fazendo parênteses. Mas com relação aí aos erros de arbitragem, eles aconteceram, Beija. Primeiro, o gol do Matheus Vital. Eu não vi essa falta em cima do Fred. Só o Pascoal e o árbitro viram. No lance seguinte, eu repito, houve um lance parecido também, um empurrão que não teve também a necessidade de marcar uma falta em cima do Wagner Love. Porém, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Você vai deixar ele te zoar? Ele tem que usar o mesmo critério. Peraí, ele tá falando sério. Que música é essa? É uma sonata? É uma sonata para derrotas na Zona Leste. Mano, eu tô falando sério. Tá vendo como é que ele é com você? Aí como é que ele é com você? Peraí, como é que chama isso? Faz aí a gracinha, então. Para a tragédia na Zona Leste. Em Mi bemol? Em Bi bemol. Que Bi bemol? Si bemol. Seu chucro. Si bemol. Tem Mi também. O que eu falei? Bi. É. Porque tá no teu subconsciente isso aí. Agora vai, termina. Ô, mano, você não acabou de falar, terminar. Então, querendo ou não, Pascoal, pau que bate em Chico, bate em Francisco. A partir do momento que ele viu falta do Marlon em cima do Fred, naquele lance lá do Matheus Vital, que mais que ele deveria ter marcado esse pênalti em cima do Wagner Love. No gol do Cruzeiro, não dá pra chegar e falar, o árbitro ele ferrou o Corinthians. O árbitro aplicou a regra. Quem ferrou o Corinthians foi o Bandeira, quando ele levantou o seu instrumento. Sim, o apitador, eu não lembrei o nome dele aqui agora. O Bandeira era o Regazzoni. Não, o Bandeira o árbitro é o Bruno Cortez. Bruno Cortez, não é? Não, Bruno Cortez era nosso companheiro. Bruno Arleu de Arleu. Olha aqui no lado direito do monitor, o Bandeira vai levantar de novo. Ele induz ao erro. Olha lá, levantou de novo. Então, mas é que tá. Não teve comunicação. Se o Ele levantou duas Então, vezes mas no o que mesmo acontece lance. é o seguinte, mas aí eu vou tentar explicar o que aconteceu. Ele entendeu que o jogador do Cruzeiro, Marquinhos Gabriel, deu a bola pro Ederson partir em velocidade. Ele levanta o instrumento achando que estava impedido. Ele vê que o árbitro dá continuidade no lance, a regra diz que espere terminar a jogada para que você analise o que você viu. Por exemplo, ele corre nesse momento que ele vê o árbitro dando vantagem ali pro jogador do Cruzeiro, ele vai acompanhando o lance e na hora que a bola entra, ele levanta a bandeira e fala, acho que está impedido. Ele induziu o jogador do Corinthians ao erro no primeiro lance que ele levanta a bola. O Ederson parou também, ó. Gente, é o seguinte, mas o jogador do Cruzeiro foi inteligente. O jogador do Cruzeiro parou também. Mas depois o árbitro fala pra ele na hora, tá valendo, é só falar isso, É normal. valendo, é normal, segue o jogo, o árbitro tem que falar, o árbitro não deve ter dito pra ele. Então, mas, gente, eles não podem gritar isso pro jogador. O jogador, é difícil, o lance é bem difícil. Mas eu digo, essa comunicação entre Sim, o mas árbitro mesmo e o que ele Bandeira. avise, o que ia acontecer? O cara baixa a bandeira. Olha lá, o cara parou. O jogo. Aí ele viu que Não teve nem comunicação do árbitro com o Bandeirinha. Eu acho Põe que duas samambaias de cada lado, só de bandeirinha. Eu acho um lance bem difícil. Uma É claro trepadeira que e o uma Corinthians tem samambaia. motivos pra ficar chateado, irritado com o que aconteceu. Chateado mas não houve o erro da arbitragem. O lance Sim, é tem que estar legal. revoltado. Não, o lance é ilegal. É legal. O lance é legal. É legítimo. A atitude do Bandeirinha O gesto do Bandeira foi ilegal. O gesto do Bandeira é legal. Foi ilegal. Foi ilegal. equivocada, Foi provocada. imoral. Operaram o Corinthians na arena, velho. Eu não tô discutindo aqui. Quer ver?
Veja que vai aparecer na hora da briga lá do Carilli. Pega essa porcaria desse violino, desse Stradivarius. Stradivarius é a banda de metal. Eu vi uma vez um concerto em Bauru. Põe a briga do Carilli, você vai ver o Benjamin lá no estádio. Põe na briga. Bauru? Não, no Colégio São José. Fecharam 4 quarteirões, porque só tem acho que 10. Não, esses dias na Itália encontraram um Stradivarius. Deve ter 10 ou 20, uma coisa assim. Mas, cara, que instrumento chato o violino. Parece um pernilongo, cara. Parece um pernilongo. A cidade maravilhosa se manteve em silêncio, para que o cara pudesse afinar o Stradivarius, para que ele pudesse ser preservado. O maior violinista do mundo. Nem carro na rua passar, nem bicicleta. É muito melancólico. Mas em Bauru, quem foi Cussi de Almeida. Ele foi Cussi de Almeida. Quem foi? Cussi de Almeida. E foi tocar? Foi tocar. Ele que tocou com o Stradivarius. Olha, legal. Mas quem tocou lá na arena foi os caras ali, operaram o Corinthians. Eu nunca vi um negócio desse. Ó, a bandeira levanta, parou. Aí o Carilli vai reclamar com o árbitro disso, toma cartão amarelo, reclama de novo e toma cartão vermelho. Mas pô, gente, foi porque foi na frente do banco do Corinthians, o bandeira tá levantado. Em outros tempos, o árbitro, quando visse o pedido do Carilli, ia pedir cartão amarelo, vai lá e fala, você não viu que ele levantou uma discussão lá entre eles. E aí o árbitro vê outra vez a manifestação. Ó, tem um rapaz mostrando o cartão ali, ó, o árbitro, ó, cartão vermelho. Tá vendo ali? Gente, outra coisa, hein? Ó, há uma ameaça de agressão por parte do Carilli ao árbitro. Ele corre em direção ao árbitro, é contido ali por algumas pessoas, mas foi muito rapidamente. Tem esse atenuante também. Mas eu acho que ele... Olha lá, ó, quer ver? Ó, agora ele vai receber o vermelho. Aí o cara fica revoltado e quer argumentar. Isso, olha lá, dá uma olhada na reação do Carilli, ó. Dá uma olhada, ó. Ele parte pra cima do árbitro, olha lá, ele parte pra cima do árbitro. Não, mas eu não sei se ele pode ser... Não, tô só levantando a questão. Ele tá querendo ir falar se ele pode... Ele quer xingar mais de perto. Eu não sei. Mas o treinador tem que estar revoltado, pô. Os caras vão lá, opera do jeito que operaram, quer que o Carilli não faça nada. Agora eu tô gostando de você, Benja. Agora eu tô gostando. Você é um Benja. Não, agora nessa discussão você tá defendendo o Carilli. Não, eu não tô defendendo o Carilli. Eu tô sendo justo. Eu tô sendo justo. Se fosse um lance... Não pode. Se fosse ao contrário, eu também falaria. O Bandeira levanta e para o jogo. Gente do céu. A imagem clara é o árbitro dando sequência do jogo. Que o Carilli a imagem clara é o Bandeira levantando. A imagem clara até o jogador do Cruzeiro para. Aí depois ele olha e continua. Mas olha agora aí, ele dá sequência no lance. Olha o Bandeira. Ele dá sequência. Tira a tarde. Mas o Bandeira não apita. Ele para. Não apita, Benjamin. Você não entendeu ainda? Ele é um auxiliar. Na hora eu achei que o jogador do Cruzeiro ia levar amarelo. Olha lá o Bandeira de novo. Ele aponta o gol. O árbitro olha pro Bandeira e fala, não, é gol. O Bandeira olha e fala, não, é gol. O Bandeira tá errado. Tá bom. Vamos guardar esse dia. Vamos guardar esse dia, porque se acontecer o contrário... Pode ser o jogo. O Bandeira faz o quê? Pode ser Brasil e Alemanha, decisão de Copa do Mundo. O Bandeira não apita jogo, quem apita o jogo é o árbitro. Gente, isso é instinto no futebol. O Bandeira levanta, todo mundo para. E ele não fica um segundo, ele fica. Porque são prova disso que o jogador do Cruzeiro, ele olha pro Bandeira e para então, também. Mas é que tá, Benja. São duas discussões distintas. A primeira, o gol foi legítimo. O gol foi válido porque é o Fagner que recuou a bola não estava impedido pro campo de defesa do Corinthians e o lance é extremamente legal. Porém, Pascoal, não dá pra dizer que o Bandeira não influenciou absolutamente nada. O jogador, o Ederson, que acabou fazendo o gol, na hora que ele vai dominar a bola, ele acaba escorregando. O Marlon, se ele continua inteiro na jogada, ele poderia ter tomado a frente ou pelo menos ter feito uma parede ali e não deixar o jogador driblar o goleiro como ele driblou. Escuta a entrevista do Marlon. Escuta a entrevista do Marlon pós-jogo, e ele vai dizer, a gente sabe que é só quando o árbitro apita que tem que parar. Exato, Pascoal, mas não dá pra questionar isso. O Bandeira ele não tem. E eu parei no lance. Eu sei, Pascoal, eu sei. O árbitro, ele tem muito mais poder dentro de campo do que o Bandeira. O Bandeira é um auxiliar do árbitro. Porém, quando o Bandeira levanta o seu instrumento, tá na cara que ele induz. O Fabinho até agora é o assunto. Como é que é? É pra não ficar um negócio redundante, porque se eu falo, o Bandeira levanta a sua bandeirinha, fica um negócio de... Mas levantou isso, o Fabinho se mexeu. O Bandeira levanta... O Fabinho teve faniquitos, como diz minha mãe. Então, mas é que tá. Induz, Pascoal. O jogador é o erro. Porque na hora que ele viu que o Bandeira tá lá com o braço estendido, ele para. Depois o Bandeira continua, ele tenta correr e aí o Bandeira levanta de novo. E o São Paulo ganhou e passou a frente do Corinthians na classificação. Que os jogadores sejam mais alegria, instruídos para não parar nunca, né? Lógico. Todo jogador sabe que não pode parar nunca. Sabe que é só no
apito do árbitro. Gente, o Marlon fala isso na entrevista. Ok, mas, pô, no calor da coisa, você vê o Bandeira parado assim, você para. Você vê um instrumento... Porque é engraçado. Quando o jogador... Você vê um instrumento pra cima, você para. É engraçado. Quando o jogador... Nossa, tem umas piadinhas de duplo sentido, é sempre isso. Sétima série. Saco cheio dele, é o madurinho do programa, hoje ele tá o pré-primário. Olha aqui, sabe o que é engraçado? Só vou falar com o Mano, porque com os outros aqui... Pode falar, tô ouvindo. Não quero falar, não preciso ouvir, é eu, Pode Mano. Falar, eu tô ouvindo, peço que é o Paulo Lima, você, todos vocês se dane, é eu, Mano. Ô, Mano, é engraçado o seguinte, quando o atacante vai lá, o Bandeira tá com a bandeirinha levantada, e o atacante faz o gol, o juiz vai lá e dá amarelo pra ele. Já tinha parado o jogo. É verdade. Já tinha parado o jogo. Se ele apitar, se ele apitar, o árbitro não apitou o lance, sim. Benjamin, ele não apitou nada. Sim, mas ele tem que ser justo. Ele olha pro Bandeira de frente e fala, não, é gol. Ele tem que para lá na imagem. Ele tem que ser justo e falar, olha, o Bandeira levantou, prejudicou vocês. Vamos ouvir o cara. Tudo bem. Não há ilegalidade no lance, Benjamin. Não há ilegalidade nenhuma. Você pode reclamar que o Bandeira, ele agiu mal, o Regazzoni é um desconhecedor da regra do jogo, ou ele estava desatento no lance. Perfeito. E ele não pode nem uma coisa e nem outra. O Bandeira tem que estar ligado no lance e ele tem que ter atenção. Vamos falar o que o Pascoal quer que vocês... Vamos falar o que o Pascoal quer. Olha, o gol foi normal, foi legal. Foi. O Corinthians não foi prejudicado. Reconheceu na entrevista que o gol foi normal. O gol, gente do céu. O problema é a atitude do Bandeira, você tá se fazendo de louco. Ninguém falou. Disse na entrevista. Não teve impedimento. O que nós estamos discutindo, o gol foi legal. O Fagner dá o passe. Sim, mas você quer o quê? Mas escuta o Carilli, então, que ele vai falar. Porém, o Bandeira, a gente tá levantando. Mas nós já discutimos. Você tem horror de bandeirinha. A gente sabe disso. Você não gosta de bandeirinha. Olha, eu detesto bandeirinha, eu detesto o árbitro, eu detesto o VAR. Eu tô detestando o futebol. E o gol do Corinthians foi legal também. Só o senhor e o árbitro. O árbitro apitou, parou o lance antes da finalização. Ô, Michele, guarda essas frases do Pascoal. Guarda. Guarda tudo. Usaremos em breve. Guarda pra gente mostrar pra ele que quando acontecer lances semelhantes, a gente vai falar a mesma coisa. Sim. É só isso. O Pascoal, o Duílio Monteiro Alves falou a respeito do Aí, mano, pode escutar lá. O Corinthians não vai trocar de treinador. O Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. A gente sabe que o momento não é bom, que a gente tem que melhorar, mas eu vim aqui, não é normal, estou aqui justamente por isso, para falar que não existe essa possibilidade. Todos que falarem por aí só vão estar prejudicando o Corinthians. Não existe conversa com outro treinador, não existe nada. Tá aí o Duílio Monteiro Alves, a primeira frase dele é: o Corinthians não vai trocar de treinador, ele tem contrato até dezembro de 2020. Ai, que alívio. Exclamação. E outra coisa, ele disse assim, as pessoas que dizem ao contrário estão prejudicando o Corinthians. Viu, mano? As pessoas que dizem ao contrário estão prejudicando o Corinthians. Mas, ô Pascoal, em nenhum momento eu disse que o Corinthians está contratando um outro treinador. O que eu disse aqui, eu repito, as declarações do Carilli caíram como uma bomba dentro do elenco, principalmente depois daquele primeiro jogo contra o Independiente Del Valle, quando ele dá aquelas declarações infelizes, depois ele continua ainda provocando, não só os jogadores, mas a própria diretoria, quando ele fala, pediu o Gabigol, Rodriguinho, enfim, não vieram, Roger Guedes também, enfim. O Carilli, Pascoal, ele tem se portado muito mal nas entrevistas coletivas. As declarações dele são de infelizes para baixo, isso daí é fato. O futebol do Corinthians também tem sido extremamente horroroso. Então, existe sim, Pascoal, uma insatisfação com relação à postura do Carilli. Porém, o Andrés, ele gosta muito do Carilli, principalmente depois da volta. Não é aquele amigão como ele era do Tite, etc e tal, mas ele não gostaria hoje de mandar o Carilli embora. E aí veio uma informação semana passada que a multa dentro do contrato do Carilli, Sormani, era de 6 milhões de reais. Opa! E essa multa, ela é decrescente. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Porque essa informação caiu como uma bomba. Não é verdade. Então, mas só para concluir. O que o pessoal falou para mim, pelo contrário, que a multa é irrisória. Então, peraí, vamos terminar. Então, essa informação, ela veio a semana passada, de que existia uma multa de 6 milhões no contrato do Carilli e que essa multa era decrescente de acordo com o tempo de contrato. Período restante do contrato. Ia passando e ia diminuindo. Ou seja, hoje essa multa giraria em torno de um pouco mais de 3 milhões de reais. Essa foi a informação divulgada semana passada. E esse seria um dos motivos pelo qual disseram que o Andrés pensaria 2 vezes para mandar o Carilli embora. Não é verdade. Aí o Ben já tem informação agora falando que... Não, mas eu falei semana passada isso aqui, vocês que não ouviu. Até o Sormani falou, pô, mas é verdade que ele tem... Eu falei, gente, não é verdade.
Não existe no futebol brasileiro hoje um treinador que tenha multa de 6 milhões de reais. E quando eu perguntei semana passada para uma pessoa... Era de 6 milhões. Hoje não é mais porque ela é decrescente. Não existe no futebol brasileiro o treinador com multa nesse valor. A multa... O Cruzeiro foi 1,5 milhão. A multa é Com São Paulo foi de 5 milhões. A multa... Sim, mas a multa é irrisória, pequena. Então o negócio é o seguinte, Benja, eu continuo afirmando aqui, o trabalho que o Carille tem feito à frente do Corinthians é muito ruim. Discutir quem vai entrar, mas vamos colocar o Janderson, vamos colocar o Pedrinho, vamos colocar o Matheus Vital, essa escalação seria a principal para o Corinthians utilizar hoje, desde que o Corinthians tivesse uma cara. O Corinthians não tem. O Corinthians é um aglomerado dentro de campo. O Corinthians, Benja, é um time que ele pouco produz. O Corinthians ele tem aquele futebol extremamente horizontal, ele não parte para cima do adversário. São toques aí ineficientes para o lado e para trás. O Corinthians é um dos times que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível, cara. É inadmissível. O Corinthians ele tem praticado um futebol extremamente horroroso, um péssimo futebol. E o Carille tem mostrado uma dificuldade muito grande de fazer com que esse time encaixe, de fato. Com que o Corinthians seja um time agudo, com que o Corinthians seja um time agressivo, com que o Corinthians vá pra cima do adversário e cause medo. O cara quando joga na Arena Corinthians, cara, ele tem que ter o mesmo medo daquele cara que tá no corredor da morte, sabe? É verdade. É verdade. Eu sabia que ele vinha com essa alguma groselha ia sair. Cadê o violino para as músicas de morte, corredor? O cara quando vai jogar na Arena Corinthians, ele tem que ter medo. Hoje os adversários quando vão jogar na Arena Corinthians, eles se sentem à vontade. O Cruzeiro se sentiu à vontade. Ué, tem o VAR e o Corinthians foi prejudicado pelo VAR. É para pro inferno. Então, querendo ou não, o futebol do Carille, que ele tem colocado aí à frente do Corinthians, é um futebol extremamente limitado. E se o Carille não rever esses conceitos dele, inclusive... Deixa ele tá falando sério. Deixa eu terminar. Nossa, você tá chato. O Carille, por exemplo, o Sormani, ele falou, falta um cara igual o Rodriguinho para se aproximar do centroavante no meu time. Mas eu falei do Rodriguinho, você falou assim, o quê? Não, o Carille falou isso, mas eu vou completar. Tava lá, pediu pra sair, porque isso e aquilo. Deixa eu terminar. O Rodriguinho é só um exemplo que o Carille deu. Mas não adianta você entregar esse cara pro Carille, porque ele vai pedir pra ele marcar lateral. O que adianta você entregar um cara desse pro Carille? Porque, por exemplo, o Sormani, analisa o time do Corinthians. O Corinthians, ele não ataca o adversário, o Corinthians, ele não incomoda o adversário. Justamente por isso, o Corinthians, os jogadores que podem fazer a diferença, aqueles caras que estão ali realmente aí mais habilidosos, aquele cara que tem aí o mano a mano pra poder mostrar pro adversário que é ele que vai desequilibrar, esse cara nunca tá perto da área do adversário. Como é que você vai criar jogadas de risco, sendo que o Matheus Vital, o Pedrinho e o Janderson estão na linha de meio campo? Como é que o Carille declarou depois do jogo, quando o Corinthians ganhou? Não lembro quem foi contra o Goiás, né? O empate não veio, mas a vitória está de bom tamanho, é isso? Infelizmente o empate não veio, mas a vitória está de bom tamanho. Não, isso aí é um meme na internet. Mas o Corinthians é o time que mais empata é ridículo. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Não, isso é um meme que bombou aí na internet, mas não é frase dele. Corinthians e Santos, é isso? Corinthians e Santos, sábado à tarde. Mas não se preocupe que sábado o Corinthians será reabilitado, porque o Santos adora ver um Lázaro na frente dele. Ele adora ver um Lázaro, ele fez isso com o Cruzeiro. Fez isso com o Atlético ontem e sábado fará com o Corinthians, que não vence há 5 jogos. E não se preocupe. A partir de sábado, Carille irá responder. Carille não dirigirá o time sábado, porque ele não vai dirigir, mas ele vai ficar na cabine com rádio e tudo mais. Não pode? Pode, claro que pode. Pode, no Campeonato Brasileiro pode. No Campeonato Brasileiro pode? Pode, lógico, pode. Vamos ao... Também cada campeonato não pode, né? É o mesmo esporte, cada campeonato tem um regulamento diferente, isso é chato, paca. Olha aqui, vamos pro WhatsApp. Fala pessoal do Fox Sport Rádio, beleza? Melhor programa esportivo das nossas tardes. Um abraço pessoal da mesa aí, aqui é o Ezequiel de Praia Grande, São Paulo. Então, sobre esse lance do Corinthians, eu não sou jogador profissional, sou jogador de várzea, mas até eu sei que só para o jogo quando escuta o apitinho do juiz. O bandeirinha pode ter atrapalhado, mas foi juvenil. A zaga foi juvenil, o zagueiro do Corinthians juvenil. Nem eu aqui nos meus campeonatos de várzea, aqui valendo refrigerante, eu paro antes de escutar o apito do juiz. É só com o apito do juiz. Aqui a gente da várzea sabe disso. Juvenil, totalmente juvenil. Falou, galera. Abraço. Então, cara, é uma situação, a gente tem que ponderar. Na teoria
teoria ele tem razão. Na prática, cara, todo jogador para quando ele vê o Bandeira aí levantando a bandeira. Porque é muito difícil o árbitro, Sormani, ele contrapor a opinião do Bandeira. O Bandeira tá vendo o lance de frente. Repito, era um lance legítimo. O árbitro fez bem em ter mandado o jogo continuar. Porém, o jogador, quando ele vê o Bandeira ali, com o instrumento levantado... Olha, Flavinho. De novo. O jogador Você tá provocando o Flavinho. Você tá mexendo com o Flavinho, depois você não gosta. O jogador para por Ele tá tendo